Eu estou convencido, isto é muito polémico e provavelmente absurdo, mas eu estou convencido que quem escreveu o livro do Eclesiastes não acredita em Deus, é um não crente. Porque o livro do Eclesiastes, a voz que fala no livro do Eclesiastes é um senhor chamado Coelet, é o pregador, não é? E o pregador vai dizendo basicamente tudo aquilo que eu acredito, que eu acho, que é tudo é vão, tudo é, quer dizer, não há justiça, no sentido em que os bons e os maus, os ricos e os pobres, a toda a gente acontece o tempo e o acaso. O tempo e o acaso acontecem a todos por igual. Era uma ótima pessoa, morreu. Era uma péssima pessoa, morreu também. E, portanto, não há... Basicamente é isso que ele diz, enfim, de uma outra forma, mas é isso que ele diz. E há um ponto em que ele diz... Lá está, ele diz, tudo é vão, ele diz, a tradução do King James é vapor of vapors, acho eu. O vapor dos vapores, tudo é tão etéreo como vapor dos vapores e imaterial como vapor dos vapores. A nossa vida aqui, nesta espécie de grão de areia, e durante este espaço de tempo que é um espirro na eternidade, tudo é vão aqui. Quer dizer, eu juntei uma enorme fortuna, morri. Eu adquiri imenso conhecimento, morri a seguir. Eu fui muito bom para o meu semelhante, morri. Fui péssimo para o meu semelhante, morri também. É por isso que tudo é vão. E se Deus existir, não é vão. Se Deus existir, isto não é o vapor dos vapores. Quer dizer, se Deus existir, isso tem um sentido. Tem um sentido... há uma repercussão para isso, há uma justificação para a nossa existência aqui, não é? No final, é muito curioso, no final, o Coelet diz: por isso nada mais resta ao homem, senão comer, beber. Eu acho que a nossa tradução diz comer, beber e divertir-se. A tradução do King James é eat, drink and be merry, e ser alegre. É certo que há um último parágrafo, escrito por outra mão, sente-se que é escrito por outra mão, aliás, é manifesto que é escrito por outra mão. Há um último parágrafo que diz mais ou menos o seguinte: exato, esta teoria do Coelet, tudo é vão e tal, isso é muito bonito. Não esqueçamos que a própria teoria do Coelet também ela é vã, portanto, vamos dar-lhe o valor que ela merece e vamos temer a Deus. Muito boa noite. Basicamente esse parágrafo que encerra, diz mais ou menos isso. Mas esse lema, eat, drink and be merry, que parece muito pouco, parece mesmo pouco, mas eu devo dizer-vos, eu gosto de comer, gosto tanto de beber como o meu semelhante, e a minha profissão é fazer com que, tentar que os outros fiquem alegres. E de passagem alegrar-me a mim, não é? Se eu faço o que faço, e já agora vou só fazer só uma perninha final sobre isto, só para relacionar a minha vida e se calhar a única coisa que eu tenho para apresentar de experiência mística é esta, é o facto de eu achar que a minha profissão se relaciona com a morte e com a nossa, lá está, com a vida e a morte, com as grandes questões. Isto porque eu acho muito intrigante que nós sejamos capazes de rir, porque a capacidade de rir distingue-nos dos animais que não riem. Aquilo que as hienas fazem é um arremedo de riso, não é rir, assim como os papagaios não falam, quer dizer, é diferente. Portanto, isso distingue-nos dos animais, a capacidade de rir, e também nos distingue de Deus, pelo menos o nosso Deus. Eu digo o nosso com propriedade, porque é nesse que eu não acredito, pelo menos é especialmente nesse. E Deus não ri. Jesus Cristo chora várias vezes, não ri nenhuma. Podemos falar sobre razões por causa das quais nós, a nossa cultura, nós em geral, entendemos o riso com alguma desconfiança. Há um livro de um senhor chamado M.A. Screech, que se chama Laughter at the Foot of the Cross. E o título remete para esse momento em que Cristo está a ser crucificado e as pessoas cá em baixo estão a rir-se. E isso desde sempre foi considerado lá está, é
é a falta de respeito máxima, não é? Por aquele momento é o facto de haver pessoas no sopé da cruz a rirem-se. Mas nós não precisávamos disso, quer dizer, muito antes da morte de Jesus, no Gênesis há 2 ou 3 momentos de riso e nós temos imediatamente a noção de que Deus não é especialmente amigo de rir. Há o primeiro momento em que Deus diz a Abraão, com 100 anos, que vai ser pai, e o homem acha graça, e quem o censura, não é? E Deus pergunta-lhe, estás-te a rir de quê? Alguma coisa é demasiado difícil para mim. É mais ou menos isto que Deus diz. Há uma nota de censura nisto, não é? Há um segundo momento de riso, que é o momento em que Deus, não aprendendo a primeira lição, diz a Sara, que tem 99 anos, e é a mulher de Abraão, que vai ser mãe. E ela ri-se na mesma. E Deus pergunta-lhe, estás-te a rir de quê? E Sara percebe de tal modo que aquilo não agradou, que diz, não estava a rir. Ela prefere mentir do que dizer, realmente eu ri-me. Saiu-me. Peço desculpa. E Deus diz, não, tu riste. E depois nasce o filho, o tal filho de que eles se riram tanto, de cuja hipótese eles acharam tanta graça. E o filho chama-se Isaac, que significa em hebraico riso, ou aquele que ri, ou enfim, qualquer coisa parecida com isto. Quem souber hebraico, corrija-me, se faz favor. E quem souber português, corrija tudo o que eu disse até agora. Eu admito que o facto de ele chamar Isaac, ainda por cima eu acho que o nome é posto por Deus. O facto de ele chamar Isaac é uma esperança, não é? Os nomes tinham muita importância. Mas o certo é que quando o anjo comunica à Virgem Maria que ela vai ser mãe, não tendo feito nada para isso, ela não se ri. Ela aceita aquela notícia como verdade. E o facto de ela não se rir foi durante imenso tempo, e ainda hoje, uma manifestação de que a Virgem Maria é entendida como um exemplo de fé. Ao contrário, lá está, de Sara, que se riu. Mas eu acho, isto só para precipitarmos aqui para o fim, desculpe, para nos precipitarmos para o fim, eu acho que a capacidade de rir é exclusiva do ser humano, também porque o ser humano também é exclusivo do ser humano o entendimento de que ele vai morrer. É o único, somos o único animal da criação que tem a consciência da sua própria extinção. E, portanto, quem não sabe que vai morrer não se ri, é o caso dos animais. E quem sabe que não morre nunca, também não se ri, que é o caso de Deus. Nós sabemos que vamos morrer, e eu acho que é por isso que nos rimos. E eu acho, aliás, que cada vez que nos rimos, nós estamos a rir-nos disso, a rir-nos do facto de irmos morrer. Há a cena do Hamlet em que ele fala com a caveira, não sei se toda a gente se lembra disso, ele está repugnado porque o coveiro está a tirar caveiras à balda dentro da cova, e ele diz, vê aquela caveira ali, por exemplo, que ele está a desrespeitar desta maneira, podia ser de um advogado. Aparentemente, naquela altura, os advogados eram muito respeitados. Aquela caveira pode ser de um advogado, aquilo... E a certa altura o coveiro diz-lhe, olha, sabes quem é esta caveira? Esta caveira era do Yorick. E é nessa caveira que ele pega, naquela cena muito célebre do Hamlet a falar com a caveira. Ele está a falar com a caveira do Yorick, que era o bobo da corte no tempo em que ele era pequeno. Ele próprio diz isso, ele diz, quantas vezes beijei estes lábios que agora não estão cá, quantas vezes andei às tuas cavalitas. E eu acho que o Shakespeare o confronta, ele não quer confrontá-lo só com uma morte familiar. Até porque com essa ele já está confrontado desde o início da peça. O pai morreu e aparece-lhe, e portanto ele está confrontado com a morte familiar. Eu acho que que o Shakespeare quer confrontá-lo com a morte de um humorista. É isso que ele quer, é com isso que ele o quer confrontar. E o monólogo que o Hamlet trava com a caveira, vocês se lembram, o Hamlet vira-se para a caveira e diz-lhe 3 ou 4 coisas que seriam muito ofensivas se aquilo não fosse só um monte de ossos nesta altura. Que são, ele vira-se para a caveira e diz, então porquê é que não te ris agora? Diz uma das tuas piadas que faziam rir mesas inteiras. E depois diz a tal frase que eu acho que é muito importante, que é, ele vira-se para a caveira e diz, vai ter com a minha dama e diz-lhe que por mais maquilhagem que ponha na cara, é a este estado que há de chegar. Fala rir disso. E eu acho que esse é o meu trabalho. O trabalho do humorista é fazer as pessoas rirem-se do facto de, por mais maquilhagem que ponham na cara, é àquele estado que vão chegar.